Embraer literalmente lá nas nuvens. Após apresentar um resultado aqui do quarto trimestre de 2024, 211% maior do que o mesmo período de 2023, as ações da Embraer dispararam não só no mercado brasileiro, como também no mercado internacional e, na minha opinião, se tornaram já há mais de 1 ou 2 anos aí a principal empresa da nossa bolsa de valores. É isso aí. Vamos dar uma olhada em quais são os números que fizeram a Embraer disparar no mercado acionário e, lógico, também vamos entender qual é o movimento do gráfico para entender se ainda vale a pena a gente comprar a Embraer ou quem tem manter na carteira aumentando posição ou não. E se você ainda não pensou em investir em Embraer, talvez valha a pena você ficar de olho e esperar um melhor momento para que você possa ter um pouquinho das ações de Embraer, que na minha opinião é a melhor ação da Bolsa Brasileira. Certo? Vamos lá então, pessoal, vamos ver alguns números então da Embraer, para que a gente possa entender por que ela chegou até onde ela chegou nesse momento e está disparado lá na frente, né? Com valores absurdos, altos, e com todos os números mostrando que a Embraer tem grandes perspectivas de continuar subindo. Vamos lá então, direto para o site Invest Talk. Não vou nem fazer vinheta hoje, nós vamos direto para perder menos tempo e ir direto ao que interessa. Invest Talk mostrando alguns destaques operacionais e financeiros da Embraer. Então, o que fica de ponto de atenção para nós é justamente a coluna do quarto trimestre, né? Como nós vemos um resultado de receita aumentando bastante, com isso o lucro da empresa em 2024 também ficou maior e lógico que as ações dispararam, né? As estimativas também estão aqui para que a gente possa acompanhar entregas de unidades, principalmente, né, entre 72 e 80 aeronaves, aí foi revisado para 70 a 73 e entregaram exatamente 73 unidades de aviação comercial. Já nos números da aviação executiva, isso aumenta um pouquinho mais, ó. Entre 125 e 135 foram entregues 130 aeronaves, o que é bastante e vem bem dentro do que eles esperavam mesmo, deixando justinho ali o que estava previsto. Isso é legal porque entregando números correspondentes àquilo que foi projetado, aumenta a confiabilidade dos clientes lá fora que pagam milhões em cada uma dessas aeronaves, né? E o que nós ficamos atentos nos últimos dias, em relação principalmente aos gráficos, foi que a Embraer anunciou, questão de metade do mês de fevereiro, aí, um aumento de pedidos e foi um pedido recorde, 7 bilhões de dólares em aeronaves, que trouxe fôlego para a Embraer e caixa da empresa, né? Aumentando o número dos caixas da empresa. Então vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com a Embraer agora no quarto trimestre de 2024, que possibilitou ela apresentar todos esses resultados. Olha só então, a Embraer registrou um lucro líquido ajustado de 1,093 bilhões de reais no quarto trimestre, o que corresponde, pessoal, a 211% em relação ao mesmo período de um ano anterior. Isso é muita coisa, assim, negócio astronômico, né? Olha lá, receita totalizaram 13 bilhões no quarto trimestre e 35,4 bilhões só no ano de 2024. Isso é o nível mais alto de todos os tempos da Embraer, um crescimento de 36% na comparação anual e próximo aos seus limites superiores aí de estimativas anuais. Então, aí falando de lucro ajustado antes do EBITDA, 1,6 bilhão, margem de 11,5%, e a empresa reportou um EBITDA ajustado de 4 bilhões. Tá? Então, aqui estão os números, esses links que sites que eu estou mostrando para vocês aqui, também vão ficar na descrição para que você possa olhar e, lógico, também ler mais, se aprofundar mais em relação a isso. Vamos dar uma olhadinha nos múltiplos da Embraer. Eu gosto bastante desse site aqui, ó, bullrun.com.br, que você pode ver muita informação sobre a empresa que você gosta, e de forma gratuita, tá? Então, mostra aqui, ó, um crescimento da Embraer, então o valor vai de 0 a 100, olha só, a Embraer está em 45, isso quer dizer que tem potencial demais para subir ainda. E eu acabei de fazer um ajuste aqui, porque esse site estava mostrando que dia 5 de fevereiro tinha sido a cotação mais alta, e agora ele já pegou a cotação de sexta-feira antes do carnaval, ó,
69,72. Então, vamos dar uma olhadinha na Embraer. Olha só, no último mês ela vem crescendo 1,87%, em 5 meses 5,28%, em 6 meses 31%, em um ano 126%, em 5 anos 259%. Pessoal, isso aqui só em relação às ações, tá? Vamos dar uma olhada em alguns números da Embraer, e aqui que fica mais interessante, hein? Eu gosto de olhar a questão de valor de mercado, nem tanto, mas assim, em relação a patrimônio e dívida. Olha só a dívida da Embraer. Isso é 8% do seu patrimônio, cara. É baixíssimo. Eu peguei alguns números agora há pouco aqui, para a gente poder ter os valores em mãos, quer ver? Eu estava olhando ali a dívida líquida, é 8% em relação ao seu patrimônio. Eu estava até com os números mais em tabelas aqui para ficar mais fácil de a gente avaliar. Aqui, ó. Exatamente aqui, pessoal. Olha só, valor de mercado da Embraer, 45 bilhões. A sua dívida líquida é de 1,79 bilhões. Vamos colocar só o patrimônio líquido da empresa. Então, 20,7 bilhões é o patrimônio líquido e 1,7 bilhão é a dívida líquida da empresa. Esse 1,7 bilhões representa 8% do patrimônio líquido da Embraer. Então, é uma empresa extremamente sólida, né, que negocia 222 milhões de reais por dia em suas 740 milhões de ações, num segmento muito concorrido e muito difícil de operar, que é o segmento de novo mercado, né, porque está envolvido aí em inovação e tecnologia, principalmente no setor de defesa e aeronáutica, que é um setor competitivo ao extremo, né? Então, assim, se você fizer bobagem num setor como esse, você vai derrubar aviões, com isso vão perder-se vidas e a empresa vai para o buraco. Então, nós temos na Embraer uma empresa líder, uma empresa nacional líder mundial na fabricação de aeronaves executivas e comerciais. Pessoal, isso é motivo para o Brasil comemorar, e muito, porque é uma empresa que exporta tecnologia e ela é falada no mundo inteiro, concorre com Bombardier, concorre com Boeing, concorre com Airbus, assim, as principais empresas do mercado da aviação, a Embraer está lá listada na mesma prateleira que eles. Então isso é motivo de comemoração. Então, se você gosta de olhar múltiplos de alguma empresa para considerar investir nas ações da empresa, aconselho você a dar uma olhadinha no bullrun.com.br e tem bastante detalhe, e isso sem estar numa página logada. Olha aqui, ó. Isso aqui é legal demais. Ó. Ativos da empresa, coluna verde. Passivos da empresa, coluna vermelha. Patrimônio líquido, coluna azul. Então, só crescendo desde 2010 para cá, crescendo como numa linha bastante regular, né? Bastante interessante. Vamos dar uma olhada nas ações da Embraer. Hoje é segunda-feira de carnaval, nós não tivemos pregão na nossa Bolsa do Brasil, mas o mercado mundial está rodando. E lá fora, no mercado americano, na Bolsa de Nova York, a Embraer, eu estava acompanhando hoje cedo, ela estava com um gapzinho de alta aqui, na faixa de 2%, alguma coisa assim. Aí ela já abre com um gap de alta, rompendo o topo anterior, e ela chegou a valorizar 8 e pouco por cento aproximadamente. Falei, nossa, a Embraer vai disparar. E aí ela fechou a 49,95, alta de 4,83% em um único dia de pregão, lá na Bolsa Americana, que é bastante pra caramba, né? Chegou a variar 8, mas fechou em 4,83. E agora no aftermarket, ou no pós-mercado do mercado lá da NYSE, subindo mais 0,42%, o que representa aí mais de 5% de alta das ações da Embraer lá no mercado americano hoje, segunda-feira de carnaval, feriado no Brasil. Amanhã teremos negociação lá no mercado americano e aqui no Brasil também não. Por consequência, quando nós voltarmos ao nosso pregão na quarta-feira, possivelmente teremos uma ação da Embraer abrindo aqui no Brasil em gap de alta, caso permaneça todas essas condições aí de pressão, né, umidade e atmosfera, né, já falando em cenário de aviação. Muito bem, vamos dar uma olhada na ação da Embraer aqui no mercado brasileiro, para que você possa considerar então, caso você ainda não tenha ações da Embraer,
comece a pensar em algum momento montar uma carteira de ações em que a Embraer seja uma das empresas que você pode incluir na sua carteira. Vamos dar uma olhada, pessoal. Olha só, Embraer, mercado americano, agora já estamos falando de B3 e vamos olhar alguns movimentos do preço da Embraer e por que vale a pena a gente considerar colocar a Embraer na nossa carteira. Olha só, a Embraer, desde o último fundo, vamos voltar um pouco lá no tempo, né? O último fundo da Embraer foi lá no ano de 2022, ó. Tivemos um momento pós-pandemia, tudo mais, né? Pandemia derrubou todo mundo, aí o mercado sobe, 2021 a Embraer consegue recuperar o mercado, até rompeu o topo antes da pandemia, chegou lá no janeiro de 2022, ela começou a fazer um zigue-zague, vamos tirar isso aqui, começou a fazer um zigue-zague descendente no preço e a Embraer fez um movimento de correção que durou até o mês de julho de 2022, onde só nesse período aqui ela chegou a perder 58%. Se considerarmos esse outro topo, ela chegou a perder 59%. A partir daí, pessoal, julho de 2022, a Embraer começou a engatar um movimento de alta. Eu vou até trocar de gráfico aqui para ficar mais fácil. Ela engatou um movimento de alta e não parou mais de subir. Então, o último fundo da Embraer foi aqui no dia 12 de julho de 2022 e ela começa, a partir de então, fazer movimentos ascendentes no gráfico. E aí, vão vir aqui todos aqueles analistas, vão vir para cá, vão vir para lá. Pessoal, o mercado vive de ciclos, né? E nós vamos olhar para o mercado quando ele está em tendência de alta. A melhor maneira de você comprar as ações, seja ela de qual empresa for, é quando ela trabalha seus preços acima da região das médias. Quando ele trabalha acima das médias, começa a mostrar para nós que o ativo está em tendência de alta. Então, março de 2023, para ser mais exato, quando ele rompe esta região aqui, nós temos, para mim aqui, uma identificação e uma confirmação de uma Embraer em tendência de alta forte no gráfico diário. Veja, depois ela chegou até a oscilar, fazendo zigue-zagues um pouco menores, mas ela jamais perdeu novamente as médias mais longas, todas de uma vez. E aí, então, lá no final do ano de 2023, ela começou de fato a trabalhar no âmbito mesmo de tendência forte de alta. E aí sim, valeria a pena, para quem já tinha, né? Eu já comprei a Embraer, acho que em 2022 eu já tinha ela. Estou numa conta lá que tem mais de 150% de valorização e nessa daqui estamos agora com 64%, tá? Galera, a Embraer está em tendência de alta forte desde então, desde lá de julho de 2022. No gráfico semanal, a partir de outubro de 2023, ela faz um pivô de alta e começa a fazer zigue-zagues ascendentes e não para de subir. Ela não para de subir, olha só. E o que nós estamos olhando agora? Assim como aconteceu lá no mês de agosto de 2024, uma entrada de volume, ou seja, dinheiro, né, chegando no ativo, jogando ele para cima. Olha só as últimas semanas da Embraer, deixando um belo de um movimento de alta com um volume absurdamente maior do que o volume anterior. Isso mostra para nós que os investidores, aí estou falando de investidor pessoa jurídica, institucionais, estão trazendo dinheiro para a ação da Embraer, o que potencialmente fará com que a Embraer valorize-se ainda mais. Então, se você ainda não considerou colocar algumas ações da Embraer na sua carteira, acredito que seja o momento agora de você começar a olhar para a Embraer com os olhos um pouquinho melhores no ponto de vista de comprar. Henrique, mas agora é o melhor momento para se comprar? Bom, aí entra o analista gráfico, do qual eu gosto bastante dessa análise gráfica, faço parte dessa galera mais grafista, mas no caso da Embraer eu gosto de olhar os números também, porque faz todo sentido a gente olhar os números. Bom, vamos olhar a Embraer, pessoal. Existem alguns analistas, por exemplo, que gostam de olhar os ativos quando eles já estão em tendência de alta. E aí sim eles montam suas operações. Um deles, e que eu já trouxe aqui alguns vídeos, é o próprio Richard Dennis.
O Richard Dennis é um cara que ficou bastante conhecido por comprar as ações apenas quando elas batem na máxima das últimas 20 semanas, ou dos 20 dias, né? No caso, aconteceu uma compra aqui, quando está esse candle verde, ó. Tocou aqui, seria uma compra pelo método do Richard Dennis. No entanto, ele teria saído nesse ponto, e agora, na quinta-feira, antes do carnaval, teria dado uma outra oportunidade de compra. Então, neste ponto aqui, ó, Richard Dennis teria comprado essa ação para permanecer na operação durante longas pernadas, tá? Ele sempre fala que a gente tem que perder de colherinha, colocando o stop cada vez mais curto e o alvo cada vez mais longo. Na mesma opinião do Richard Dennis, também vem um cara bastante interessante, que eu estou lendo o livro dele, inclusive, é o Stan Weinstein, que ele fala como lucrar em qualquer mercado. Ele leva em consideração uma única média móvel com base no comportamento de semanas. Então, ele olha para o mercado quando o mercado está apoiado em alguma média durante algumas semanas. Então, ele fala o seguinte: jamais comprar algum ativo quando esta ação, o preço desta ação, estiver trabalhando abaixo desta média, né? E essa média estiver inclinada para baixo. Então você nunca compra. Quando essa média inclinar para cima e deixar um sinal ou deixar um fechamento acima desta média, nós poderemos então entrar em compra. No caso aqui, olha só, ele teria a entrada dele possivelmente neste ponto aqui, ó, ou até melhor, neste ponto aqui. Em alguns casos, até no rompimento do topo anterior, o que traria para nós um pivô de alta. E aí consideraria este candle aqui, ó, no gráfico semanal, olhando cada barra dessas aqui como sendo uma semana. E principalmente levando em consideração o aumento do volume. É uma coisa que ele também leva em bastante consideração e coloca como prioridade na hora de fazer a análise. Aumento de volume. Veja, esta barra branca, superando o topo anterior, vem seguida de aumento de volume. Este aumento de volume possivelmente fará o ativo continuar a sua pernada de alta, e é justamente o que acontece. Você consegue comprovar isso, inclusive nas páginas do livro do Stan. E agora, o mercado está em franca tendência de alta e pode continuar subindo por mais longas semanas. E se nós levarmos em consideração os números que nós acabamos de ver, resultados que a Embraer acabou de apresentar, é bem provável que isso que está sendo apresentado nos números, nos relatórios, se confirme nas ações, olhando também para os gráficos. Eu, como grafista ali de natureza, né, grafista, não gosto muito de ficar preso a múltiplos, a números da empresa, porque, assim como o próprio Charles Dow fala na teoria de Dow, né, ele também, o Stan Weinstein, fala a mesma coisa, para nós não ficarmos atentos à notícia, principalmente para não esperarmos o relatório dos fundamentos para poder entrar na compra da ação. Por quê? Como o relatório vai sair muito depois do que o fato, o relatório acontece depois que fechou um quadrimestre, fechou um trimestre, fechou o ano, né? Para ele fechar, por exemplo, um balanço, eles têm um prazo depois para trazer isso. O gráfico já mostrou para a gente muito antes o ponto de entrada. E se você for levar em consideração, vamos trazer em consideração aqui somente os últimos 2 anos, 2023 e 2024. Certamente nós teríamos uma entrada na Embraer muito mais cedo do que os números que foram apresentados na última semana, né? Eu já entrei, por exemplo, no mês de julho nessa ação, nesse rompimento aqui, ó, que veio seguido de um bom volume na sequência. Mas mesmo assim, eu até entrei pelo gráfico diário. Eu entrei aqui, ó. Minha entrada foi aqui, quer ver? Tá nos estudos aqui, ó. Tem uma seta, olha lá, foi uma setinha aqui, inclusive pelo método do Richard Dennis, ó. Exatamente, ó. Compra, eu coloco ali 100 ações, né? Mas na ideia, na época eu comprei até acho que 400, 500, e eu fui carregando essa operação até dezembro
onde eu fechei essa operação. Fechei não, liquidei parcial. E continuei com mais metade da operação aqui, que está trazendo já 60 e tantos por cento. Portanto, pessoal, nós como olhar grafista, nós vamos entrar nessa operação muito antes do que os números dos múltiplos fundamentalistas trazem para a gente. No entanto, no caso da Embraer, foi justamente de propósito para trazer para nós aqui a informação de que, na minha opinião, ela é a melhor ação da Bolsa Brasileira. É a empresa de maior valor de mercado da Bolsa? Não, obviamente que não. Temos Vale, temos bancos, enfim. Vocês viram ali nos múltiplos da Embraer que ela tem lá 46 bilhões, né, de valor de mercado. Mas eu estou dizendo em relação ao tipo de empresa, comportamento das ações nos últimos 2 anos, que está sendo bastante consistente, né? Se nós pegarmos aqui 2024, 2023, quando ela começou a subir de fato, veja, 2022, quando ela fez o último fundo, ela não mais voltou, né? Ela não tem mais quedas significativas. Ela deixa para nós uma linha bastante, né, bastante regular em relação ao crescimento da sua valorização. E eu acho que ela tem potencial para subir ainda mais. E eu já comentava aqui há algum tempo, né, alguns anos, que eu falava, pessoal, a Embraer não é um ativo que deve custar 29, 28 reais. Está muito descontado isso. Falava exatamente nesse valor, exatamente, de 29, 30. Eu falava assim, pelo que a Embraer representa no mundo, pelo que ela desenvolve, pelo que ela entrega em termos de inovação, tecnologia, em termos de qualidade das suas aeronaves, não é uma empresa para valer R$ 29 na bolsa. É um absurdo a Embraer valer R$ 29. Então, por isso que eu já tinha a Embraer na minha carteira de ações, numa das contas, e nessa conta aqui, a partir do ano passado, venho fazendo operações com ela. E tem, olha só, olhando somente para os gráficos, nós temos um potencial gigantesco de valorização. Vamos olhar o gráfico mensal da Embraer. Olha isso, pessoal. Está aqui, ó, mais claro possível. Ó. O último fundo dela, 2022, e ela foi fazendo zigue-zagues ascendentes, e agora, olha só isso, ó, vai voando, literalmente voando. Se nós mudarmos para o gráfico anual, olha isso aqui, ó. Ano passado, valorização da Embraer, 150,96%. Está lá nos múltiplos também. Este ano de 2025 já valorizou 24%, simplesmente sem fazer absolutamente nada, né? Você é investidor. Lógico que a empresa não para de inovar, não para de trabalhar, não para de captar novos clientes, fazer novos pedidos, entregar novos pedidos, o que é muito importante, e principalmente desenvolver tecnologia. Agora tem um novo segmento da Embraer, que é o eVTOL, né? Que é o avião lá, o autônomo, né? Que também é uma subsidiária da Embraer e está trabalhando no desenvolvimento. Vamos ver se esse avião autônomo chega em breve no mercado para ver como é que vai ser a aceitação. Olhando somente para os gráficos, nós vemos uma Embraer aí com bastante possibilidade de continuar essa subida. Os nossos indicadores técnicos, tanto força relativa, quanto estocástico e principalmente o MACD, mostram para nós um avanço significativo e um potencial gigantesco de valorização da ação da Embraer. Só observando o volume, olha lá, nós começamos a observar em 2024 um aumento muito superior ao que vinha sendo acontecido em 2022, 2023, e olha só, 2020, finzinho de 2024, começo de 2025, começa a subir de novo. Tá? Olhando para os nossos algoritmos, né, de monitoramento de tendência de alta, veja que ele tem dado boas oportunidades ao longo das semanas e nos gráficos diários ele também vem trazendo boas informações de potencial subida. Aqui ele pega exatamente no início, ó, 40%, depois volta um pouquinho, tem mais 23%. Na verdade, você consegue fazer, quando o ativo está em tendência franca ali, tendência de alta forte, você consegue fazer inúmeras operações ao longo do período. Há aqueles que gostam de comprar as ações e manter as suas posições como um buy and hold, né? E aqueles outros que gostam de fazer swing trade, que é quando eu compro num preço melhor e vendo lá em cima. Compro e vendo, e é para isso que nós temos o algoritmo
VDT Swing, que mostra exatamente o ponto de compra quando ele está perto do início de uma pernada de alta, né? Pode dizer, ele fica azul ali para avisar você. Ó. O azul seria o alerta. Quando ele rompe, ele vai ficar verde e ele começa uma nova onda de valorização. E é o que está justamente acontecendo nesse momento. Sexta-feira antes do carnaval, ele deixou esse candle azul. Possivelmente, ao romper esse candle na quarta-feira de cinzas e ela continuar valorizando, potencialmente teremos uma nova pernada de alta aí para continuar. Certo, galera? Então, Embraer nos dando boas oportunidades, tanto nos múltiplos, para quem gosta desses números, como também olhando para os gráficos. E não só os gráficos do Brasil, olhando o mercado internacional, que representa uma grande força, porque os investidores internacionais estão olhando para a nossa ação brasileira lá nos Estados Unidos. Claro, valorizou lá nos Estados Unidos, possivelmente quarta-feira aqui vai abrir explodindo. Vamos ficar de olho. Quem tem posição, beleza. Quem não tem, agora talvez tenhamos que esperar um novo momento para ela fazer um movimento de correção, né? Que a gente chama, quando ele faz esse zigue-zague aqui, volta próximo das médias e deixa um sinal para nós. Deixando um sinal, o que é um sinal, por exemplo? É um candle como esse, uma barra forte, uma barra que tem pouco ou nenhuma sombra, nem inferior, nem superior, superando uma região de topo anterior, e aí sim, entrando um volume condizente com a tendência, ela continua na pernada de alta. Então, você pode estudar a operação por diversos sistemas, né? Eu mostrei 2 aqui para vocês, aliás, mostrei 3, mostrei o do Richard Dennis, que é um belo de um exemplo, mostrei o do Stan Weinstein, que também é um senhor de um exemplo, e mostrei o nosso VDT Swing, que é um algoritmo desenvolvido por nós aqui, para que mostre para nós o início das pernadas de alta e você pode surfar ao longo do tempo. Tá? Então, existem diversas formas de você pensar nessas operações, diversos sistemas operacionais utilizando gráficos, alguns sistemas utilizando fundamentos, que nós já trouxemos aqui, mas quem usa fundamento não olha muito para o gráfico, olha mais para preço da ação em relação ao valor da empresa, está descontado ou não, tem outros olhares ali. Olha o balanço, enfim, ele olha números, né? Ele é mais matemático. Nós somos mais grafistas, mas uma coisa não impede a outra. Uma coisa é complementar a outra, eu sempre digo isso, porque o fundamentalista, o analista fundamentalista, ele vai olhar para os números e vai nos dizer qual empresa comprar. Nós, grafistas, vamos olhar para o gráfico e, entendendo qual empresa comprar, nós vamos entender quando comprar. Então, o gráfico vai mostrar para nós o quando e o fundamento vai mostrar para nós qual. E aí fica um complemento no melhor dos mundos entre o fundamentalista e o grafista. Ok? Então, é isso, galera. Embraer, excelente para colocar na sua carteira. Embraer, excelente para valorizar o nosso capital olhando para os gráficos e principalmente para uma empresa brasileira que dá certo, exporta tecnologia. Tem aqui 3 plantas no estado de São Paulo, né? Botucatu, que é a minha cidade, Araraquara, ali, Gavião Peixoto, do lado de Araraquara, e São José dos Campos, e faz sucesso no mundo inteiro, entregando aeronaves comerciais, aeronaves executivas com qualidade, tecnologia e, claro, brigando de igual para igual com as grandes empresas do mercado mundial. Lembrando, Bombardier, Boeing e Airbus. Não é qualquer coisa não, né? Nós estamos entre essas aí. Certo, galera? Maravilha? Considere quarta-feira de cinzas, vamos ficar de olho no movimento da Embraer e vamos ver se esse movimento que aconteceu hoje, segunda-feira, lá na Análise, replica aqui na Bolsa de Valores. Se bem que amanhã ainda tem pregão lá nos Estados Unidos e aqui não. Feriado por aqui ainda. Vamos entender na quarta-feira o que vai acontecer com a Embraer, mas, para mim, sem dúvida, é a melhor empresa da Bolsa Brasileira e não tem discussão. Certo? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!